Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, a ti yo correré, eres mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me cubrirá, refugio en tempestad, eres mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, Rey de mi corazón, soplo que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, eres mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, de mis días lo mejor, oh, mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, 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 tú no me dejarás, no me dejarás jamás. 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 Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día tan hermoso. Las grandes bendiciones del Señor sea sobre nosotros. Va a leer Saraí, algunos versículos de la palabra del Señor. Y Muy buenos días, amados hermanos. Les voy a leer la palabra del Señor en el Salmo 133. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. En el 134, vamos, siervos del Señor, bendigan al Señor todos ustedes que están en su templo por las noches. Eleven sus manos al santuario y bendigan al Señor. Que el Señor, creador del cielo y de la tierra, te bendiga desde el monte Sión. qué maravilloso. Ha leído en la versión Dios habla hoy. Y dice, ¿no? Que tan maravilloso y delicioso es escuchar la palabra del Señor. Pronto ya escucharemos la palabra del Señor a través del pastor y también las alabanzas. Y así que dice, delicioso. Es delicioso, algo que te gusta. Y esa es la palabra del Señor, que nos gusta, que nos fortalece, que nos llena de su amor, de su bondad, de nuestras debilidades. Nos fortalece el Señor. Nos levanta cuando no tenemos las fuerzas necesarias.
y nos quiere bendecir el Señor. Yo creo que cada día recibimos una bendición de alguna manera. Las bendiciones grandes del Señor, y aunque sea pequeño, pero también lo tenemos las grandes bendiciones. Al mismo tiempo, dice el Señor, levantemos nuestras manos al santuario. Es estar levantados nuestros corazones, nuestros ojos, nuestra mente y nuestro espíritu a su presencia a través de Cristo Jesús, el cual murió por nosotros, que abrió la cortina para poder entrar a su santuario. Somos libres para entrar cuanto queramos, cuantas veces deseamos entrar a su presencia. Así que nos quiere dar larga vida. Esa larga vida aquí en la tierra y también en el cielo tendremos vida eterna. Vamos a orar agradeciendo de la palabra del Señor que ya viene, y también por pequeñas palabras que hemos podido compartir. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, porque tú nos prometes, vengan, dice Señor. Ahí venimos, Señor, todos. Bendice cada uno de mis hermanos en su hogar, en su casa, a su familia, a los enfermos, también a los que están necesitados. Bendice su economía, Señor. Bendice a sus hijos. Bendice cada uno de nuestros hermanos que necesitan tu amor, tu paciencia, Señor. Dios, abrázalos con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, te lo pido, que tu presencia sea con ellos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu brazo y tu perdón. Es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos como rey, reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó.
Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco hoy tu brazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos como rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Amén. Olá, lhe saludo em la paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Espero que estén todos bem, bajo la protección de nuestro Dios. Hoy, nosotros finalizando la celebración de las fiestas patrias aquí en Chile. E como estrangeiro radicado neste lindo país, me gostaria, em meu nome, de minha família e de los muitos outros estrangeiros de nossa congregação, agradecer a los chilenos por sua acogida, por seu amor, por nos ensinar sua cultura e por nos deixar a ser parte. Te damos graças, graças queridos amigos chilenos. Ao mesmo tempo que nós outros les saludamos, nós outros celebramos juntos suas fiestas pátrias. Nós outros seguimos também o mês da Bíblia, buscando entender mais e mais deste livro maravilhoso, da Palavra de Deus. E esta é uma série de mensagens basada em el livro Confie em Sua Palavra, do pastor Kevin DeYoung. E está disponível em nossa página de Facebook, assim como em nosso canal de YouTube. Assim que podes aceder aos vídeos sempre que quieras. Hoje me gostaria partir de um trecho do livro de Hechos, onde vemos a receptividade de duas regiões diferentes à mensagem do Evangelho, para tomarmos como um ponto de reflexão a respeito de nossa própria receptividade à palavra. São descritos dois episódios, um em Tessalônica e outro em Berea, que têm muito em comum. Em ambas cidades, Pablo começou sua tarefa evangelística em la sinagoga. Em ambas ocasiões, vemos a palavra proclamada e examinada, e o uso de la razão e la persuasão. E em ambos casos, a resposta general foi similar, controvérsia resultante porque alguns receberam a palavra, mientras que outros receberam com ódio. As empresas missioneiras em Tessalônica e Berea foram similares em vários aspectos, e muito parecidas à experiência de Pablo a predicar o Evangelho em outras cidades greco-romanas. Sin embargo, não foram similares em todos os aspectos. As comparações mencionadas podem ser enganosas em um aspecto. Mientras que a predicação do Evangelho foi controvertida em ambas cidades, as multitudes foram alborotadas em Berea porque os judíos de Tessalônica haviam ido a agitá-las. Aun quando o bosquejo básico de eventos é o mesmo, podemos ver um claro contraste em los acercamentos de los de Tessalônica e los de Berea com respeito à palavra de Deus. Por isso, leamos juntos o livro de Hechos, capítulo 17, versículos 1 hasta el 15. E empieza em la NVI com o título, em Tessalônica. Atravessando Anfípolis e Apolônia,
Pablo e Silas chegaram a Tessalônica, donde havia uma sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entrou em la sinagoga e 3 sábados seguidos discutiu com eles. Basando-se em las escrituras, les explicava e demonstrava que era necessário que el Messias padeciera e ressuscitara. Les decía: este Jesus que les anuncio es el Messias. Algunos de los judíos se convenceram e se uniram a Pablo e Silas, como também lo hicieron um buen número de mulheres prominentes e muitos gregos que adoravam a Deus. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaram os maleantes callejeros, com os que armavam uma turba, e empezaram a alborotar la ciudad. Assaltaram a casa de Jasón em busca de Pablo e Silas, com el fim de processá-los publicamente. Pero como não los encontraram, arrastraram a Jasón e alguns outros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo inteiro han venido também acá, e Jasón los ha recebido em sua casa. Todos eles actuam em contra dos decretos del imperador, afirmando que há outro rei, uno que se chama Jesus. Al oír esto, la multitud e as autoridades de la ciudad se alborotaram. Entonces estas exigiram fiança a Jasón e a los demás para dejarlos em libertad. El versículo 10 empieza com um título em la NVI, em Berea. Tão pronto como se hizo de noite, os hermanos enviaram a Pablo e Silas a Berea, quienes al chegar se dirigiram a la sinagoga de los judíos. Estos eram de sentimentos mais nobres que os de Tessalônica, de modo que receberam a mensagem com toda avidez, e todos os dias examinavam as escrituras para ver se era verdade lo que se les anunciava. Muitos de los judíos creyeron, e também um bom número de gregos, incluso mulheres distinguidas e não poucos homens. Quando os judíos de Tessalônica se enteraram de que também em Berea estava Pablo predicando a palavra de Deus, foram allá para agitar e alborotar a las multitudes. Em seguida, os hermanos enviaram a Pablo hasta la costa, pero Silas e Timoteo se quedaram em Berea. Los que acompanhavam a Pablo lo llevaram hasta Atenas. Luego regressaram com instruções que Silas e Timoteo se reuniram com ele tão pronto como lhes fuera possível. Miren que a atitude de los tessalonicenses hacia a verdade do Evangelho é destructiva, rayando em lo delirante. Para empezar, su juízo está nublado por prejuízo personal. A los judíos não les gusta que Pablo seja popular. O versículo 5 habla de sua envidia. Em realidade, quando nós leemos a primeira carta aos Tessalonicenses, nós vemos que é quase seguro que todos os convertidos em Tessalônica saíram do paganismo, não do judaísmo. O próprio povo de Pablo ignorou sua mensagem, porque pensavam que ele era uma pessoa demasiado influente. Desafortunadamente, esta classe de prejuízo sucede muito a menudo. A gente desestima a palavra de Deus porque a música da igreja está demasiado alta, ou é demasiado antiga, ou a igreja está demasiado pequena, ou a igreja está demasiado grande, ou porque o pastor se viste de forma estranha, ou porque o pastor não habla bem el espanhol, ou porque uma vez conheceram um mal cristiano, ou porque não querem ser como seus padres, ou porque não conhecem nadie allá. E assim vai, uma tremenda lista que as pessoas usam como desculpas para desestimar a palavra de Deus. E lo pior, a vezes nós encontramos alguma razão para rechazar a palavra de Deus porque não estamos interessados em fazer o que disse. Não nos gusta a gente que ensina a Bíblia e não nos gusta o que a Bíblia ensina. Então, nós oponemos firmemente nossos corações muertos a esta linda palavra de Deus, assim como lo hicieron os tessalonicenses. Sem dúvida, algumas pessoas rechazam o Evangelho e a Bíblia por uma genuína preocupação intelectual. Pero também deve culpar-se o orgulho e o prejuízo personal.
E a combinação de estes fatores é algo impressionante. Por muitos anos, minha racionalidade, Alfredo, conectada ao orgulho da tradição católica e a meu prejuízo contra os evangélicos, estorvou a que conhecera personalmente a Deus, mesmo estando em uma constante búsqueda espiritual. Por anos, eu passei de lugar em lugar, de doutrina em doutrina, de secta em secta, buscando a Deus. Pero todo isto estorvou minha visão, isso com que me retrasarem neste processo. Sin embargo, o sentido de humor de Deus é uma coisa belíssima. Depois de buscar em muitas partes diferentes, mira lo que soy e donde estou hoje, solo por su graça e su misericórdia. Graças, Senhor. Os tessalonicenses também estavam cegos às suas próprias contradições. Alguma vez has conhecido uma pessoa que hiciera uma declaração proposicional? Não puedo creer em uma religião que é construída sobre uma verdade proposicional. Ou que pronunciara o sentimento intolerante. Não puedo suportar a estes imbéciles intolerantes. Uma contradição similar se exibe nos tessalonicenses. Eles se quejavam de que os cristianos haviam causado problemas e transtornado ao mundo inteiro. Então, que hicieron? Formaram uma turba, alborotaram a cidade e sacaram de sua casa um homem chamado Jasón. Eles não podiam ver a contradição de sua investida contra Pablo e Silas e estavam cegos a seus próprios pecados e a sua doble moral. Eram assim como o estudante que se nega a ir com a corrente e, em cambio, se viste, habla, compra, pensa e peina como os outros miles de rebeldes. Ou como a pessoa crítica que arremete contra a crítica. Ou o líder que disse questionar a autoridade, basado em sua própria autoridade. Ou a pessoa que pressiona sua moralidade libertina sobre todo o mundo, porque está cansada de que todos pressionem sobre ela sua própria moralidade. Algumas pessoas rechaçam a palavra de Deus porque sempre observam em outros o que nunca vem em si mesmas. E quando a gente está llena de prejuízo e cega a suas próprias contradições, terminam atacando a todos os demais, em vez de apresentar argumentos. Os tessalonicenses recorrem ao abuso verbal, distorsionando a verdade e hasta ao assalto físico. Esta é uma turma muito diligente. Caminaram mais de 60 quilômetros hasta Berea, em um esforço solo para poner a cidade em contra dos discípulos. Não estavam interessados em uma consideração razonável das afirmações cristianas. Estavam interessados em la destruição completa de uma secta que eles já haviam decidido que era peligrosa e digna de ser despreciada. Alguns oponentes da palavra de Deus trajeron honestamente suas objeções, pero outros nunca se detuvieron em investigar as escrituras por si mesmos. Já haviam decidido, a Bíblia era anti-ciência, a Bíblia era anti-mulheres, a Bíblia era anti-homossexualismo, sem sequer preocupar-se em definir estes términos, ou investigar a Bíblia razonando com calma e com uma mente aberta. Os judeus de Berea, em cambio, foram mais nobres que seus homólogos em Tessalônica, pois estavam hambrientos de ouvir a palavra e foram persistentes em estudar as Escrituras. Las examinavam diariamente para ver se a palavra de Pablo podia ser apoiada por la palavra de Deus. Examinavam as coisas provando o que oíam, diligentes em discernir qual era a verdade. Por isso, eu espero que te preocupes em mirar tu Bíblia mientras estou hablando. Eu não tenho autoridade por mim mesmo. Não acepte lo que eu digo, simplesmente porque eu lo digo. El pueblo de Deus deveria medir todo com a palavra de Deus. Já seja que ensinemos ou
estudiemos, escuchemos, necesitamos ter nossas Bíblias abertas, como os de Berea. Cada dia, os de Berea esquadrinhavam a palavra, esquadrinhavam as escrituras para ver se o Evangelho de Pablo tinha autoridade divina. E eles confirmaram que o que oíam estavam de acordo com a Escritura. Assim que creyeron. Os de Berea eram mais nobres que os tessalonicenses, porque estavam completamente sumissos às Escrituras. Eles aceitariam algo novo se pudera ser apoiado em las Escrituras. Eles creeriam algo controvertido se estuviera basado em las Escrituras. Eles estavam dispostos a seguir a Cristo por el resto de la vida, a condição de que em el processo seguiram a las Escrituras. Este passagem demonstra perfeitamente que significa afirmar a autoridade da Bíblia. Quando disse que os de Berea todos os dias examinavam as Escrituras para ver se era verdade o que se lhes anunciava, implica que se a Escritura lo decía, eles lo creeriam. Se eles não podiam achar na enseñança de Pablo confirmada e coerente com a Escritura, la rechaçariam. A palavra escrita de Deus era sua autoridade, e esta tinha a última palavra. A Bíblia era a palavra final, depois de qual nenhuma outra palavra seria necessária e nenhuma outra palavra seria creída. Deus se revela de duas maneiras: através do universo que podemos ver e através da escritura que podemos ouvir e ler. A revelação general é a autorrevelação de Deus mediante o mundo criado. Revelação especial é a autorrevelação de Deus mediante palavras habladas e escritas por mensageiros divinamente inspirados. Ambos meios da autorrevelação de Deus são importantes e ambos são ensinados em la Escritura. Agora, nota a diferença entre a revelação general e a especial. A primeira nos dá um sentido de poder e a natureza divina de Deus, de maneira que nos deixa sem excusas. A segunda revela a Deus mais abertamente, para que podamos ser salvos. A doutrina da revelação general e a especial nunca tuvo como objeto hacer que a Bíblia se conformara artificialmente com nenhuma outra disciplina acadêmica. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1. Pero la ley del Señor es perfecta y el mandato del Señor es digno de confianza. El mismo Salmo, versículo 7. Jesús pode ilustrar suas palavras com os lírios del campo. Isto está em Mateus 6:28. Pero escrito está, pode vencer al diabo. Isto está em as palavras de Jesus em Mateus 4, de 1 hasta 11. A revelação general pode mostrar-nos que há Deus e convencer os que não o adoram adequadamente. Pero a revelação especial habla mais clara, aberta e autoritativamente. Se as Escrituras têm a última palavra, nunca devemos cambiar nenhuma rota ou uma tilde do Santo Livro, simplesmente porque o livro de la naturaleza, por um tempo, de acordo com algumas vozes, parece sugerir que deveríamos hacerlo. Nossa confiança em la Bíblia não é uma confiança irracional. Os hallazgos da história, da arqueologia e da crítica textual nos dão muitas razões para confiar em el Nuevo e em el Antigo Testamento. Pero, mais que toda a evidência que encontramos, temos o testemunho de Deus mesmo. A Bíblia é o livro de Deus, um hecho que se nos recuerda frequentemente em ella. Consequentemente, confiar por completo em la Bíblia é confiar em el caráter e las garantias de Deus, mais de lo que confiamos em nossa habilidade para razonar e explicar. Para finalizar,
me gustaría leer algunas palabras de J.I. Packer, que son muy asertivas. Tómate un momento de atención en ellas. Dios entonces nos assevera responder em la Escritura todas as perguntas que nós outros, em nossa curiosidade sem limites, quisiéramos perguntar sobre ela. Ele simplesmente nos disse tanto como vê que necessitamos conhecer, como a base para nossa fé. E ele deixa assim resolver alguns dos problemas que surgem de lo que nos disse, a fim de ensinar-nos a confiar humildemente em sua veracidade. A pergunta, então, que devemos fazer-nos quando enfrentamos estes desconcertos não é: é razonável imaginar que isto é assim? Sino, é razonável aceitar a garantia de Deus de que isto é assim? É razonável tomar a palavra de Deus e crer que Ele ha hablado a verdade, aun quando não podemos compreender completamente o que Ele ha dicho? A pergunta leva a sua própria resposta. Não devemos abandonar a fé em todo o que Deus nos ha ensinado meramente porque não podemos resolver todos os problemas que isto apresenta. Nossa própria competência intelectual não é a prova e medida de la verdade divina. Não temos que deixar de crer porque nos falta entendimento, sino crer a fim de que podamos entender. Será que os de Berea alguma vez tiveram dúvidas que não poderiam responder sobre as Escrituras? Quizá. Não é maneira de sabê-lo com segurança. Agora, lo que sí sabemos é que eles foram elogiados por la singular virtude de dar a la Escritura la última palavra. Eles provavam todo com a Escritura, porque não queriam aceitar o que a Escritura negava, ou perder-se o que a Escritura afirmava. Eles se acercavam a suas Bíblias com a reverência apropriada solo para Deus. Lo que tem sentido, porque, em última instância, nos comprometemos à autoridade da palavra de Deus, porque o Deus de quem é a palavra nos informa que podemos e nos diz que devemos. Queridos, que a Bíblia seja sempre nosso filtro, las lentes por las quais discernimos a realidade em que nós outros estamos. Que a Bíblia seja sempre este filtro para nós outros. Los de Tessalônica, que me perdonem, pero eu quero estar em el equipo de los de Berea. E tu, te invito a orar. Senhor, te dou graças, Senhor, por tu palavra. Graças, Senhor, por tus enseñanças que vez tras vez traz entendimento a nós outros, traz novas perspectivas a nós outros e demandam cambios em nós outros. Graças, Senhor, porque sabemos que há vezes em que tu palavra é dura com nós outros, pero deve ser, porque lo necessitamos. E assim, Senhor, te pedimos que nos haga sensíveis, mansos a tus enseñanças, que nós outros abramos nossas Bíblias pedindo que o Espírito Santo nos guie neste processo, nos guie em este aprendizagem, nos guie em poner a palavra em prática em nossas vidas. Que esta palavra realmente haga eco em nosso coração, nossa mente, em nossa razão, para que nós outros podamos avançar em intimidade contigo, que podamos te conhecer mais e mais. Senhor, queremos, Senhor, te conhecer, queremos obedecer-te, Senhor. E tu palavra é clara e é autoritativa em nossa vida. Assim que queremos nos submeter à autoridade da palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não ser rebeldes. Ajuda-nos, Senhor, a realmente escudrinhar tu palavra em busca das enseñanças que nos ajudem em cada decisão de nossas vidas. Sabemos que nem todas as perguntas estão claras aí, pero nos dão a direção. E nós outros podemos seguir todo o que
tu nos enseñas, Senhor, porque tu voluntad es buena, agradable e perfeita sempre, e nós queremos viver esta voluntad. Queremos fazer planos que sejam alineados com tus planos, que não sejam planos de nossa cabeça, sino que planos de bendição, porque são planos de lo que tu queres para nós outros. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a realmente entender, aceitar e nos someter à autoridade de tu palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada novo dia a ter ganas de alimentar-nos com tu palavra, Senhor, como los de Berea lo hacían, Senhor. Queremos, Senhor, ser como eles. Queremos, Senhor, cumprir com nosso propósito nesta vida, sabendo que tu nos espera para uma vida maravilhosa depois contigo, Senhor. Graças, Senhor, te dou. Te pido, Senhor, por las pessoas que nos escutam e que por algum motivo aún não entregaram suas vidas para Jesucristo, pero estão escutando e entendendo que tu palavra tem autoridade, que tu palavra habla a verdade. Assim que te pido, Senhor, que abra o entendimento de eles para a tu palavra, que abra o entendimento de seus corações. Assim, Senhor, como tu rompiste com minha racionalidade, com meu prejuízo personal, com meu orgulho, Senhor, me mostrando que eres um Deus personal, um Deus que ama, um Deus que está cerca de nós outros. Eu te pido, Senhor, que todas estas pessoas puedan te conhecer de la mesma maneira, Senhor. Te pido por los que têm dúvidas, Senhor, para que suas dúvidas sejam sanadas, para que as incertidumbres, Senhor, que los levam para um lado e para o outro, puedan dissipar-se, que eles puedan ter claridade de tus caminhos, Senhor. Te pido isto, Senhor, sabendo que te importam, Senhor, e que tu los queres junto a ti, Senhor. Assim que te dou graças, Senhor, porque tu não nos abandonas. Tu nos dá, Senhor, o alimento diário. Queremos, Senhor, buscar este alimento espiritual em tu palavra. Ajuda-nos, Senhor, que tu Espírito Santo abra nossos olhos espirituais e que podamos ler a Bíblia não como um livro, sino como a revelação deste Deus maravilhoso que eres tu. Te damos graças, Senhor, graças. Te pido, Senhor, por todas as pessoas que estão sofrendo neste período de pandemia, Senhor. Te pido os que não têm trabalho, Senhor, para que possam receber, suplir tuyo, Senhor, para que nada lhes falte, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a mirar as necessidades e cumprir com nosso objetivo aqui, Senhor. Te pido, Senhor, para que seamos tus manos, tus pernas, Senhor, para que podamos chegar a estas pessoas. Assim, Senhor, como te pido também por los que estão passando por enfermidade, Senhor, para que possam receber tu sanação, Senhor. Toca, Senhor, su físico, toca, Senhor, su emocional, toca su espiritual, Senhor, para que tenham sanação integral, Senhor. Te pido todo isto, te dando graças, Senhor, porque tu eres um Deus maravilhoso, um Deus que é transcendente, está muito mais allá de nosso entendimento, de nossa história, porque eres eterno. Pero eres um Deus imanente, que participa de nossa história, que está ativo em nossa vida. Graças, Senhor, graças, porque eres tão imenso e ao mesmo tempo se põe dentro de nosso coração para viver. Graças, Senhor, te damos. Graças em nome de tu Hijo amado, Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus lhes bendiga, que tenham uma semana tremenda, que tenham uma semana em que possam ter novas descobertas através da Bíblia para a sua vida em la prática. Nós outros queremos estar caminhando junto com vocês. Estamos disponíveis a estar junto com vocês. Participa de nossos grupos pequenos. Nós outros temos grupos pequenos todos os dias da semana à la tarde. E lo hacemos de forma virtual aún, por la pandemia, por el confinamento. Assim que aproveite este momento, não necessita estar cerca de nós outros para poder participar com nós outros. Queremos te ajudar nesta
caminhada de conhecer a Bíblia, de entendê-la, porque nós outros temos uma vida que é centrada em Jesus e queremos que tu puedas ter também esta vida. Assim que o Deus Padre, o Deus Criador, o Deus de amor te bendiga. Que o Hijo Jesucristo, o Príncipe de Paz, llene tu coração e mente de la paz que necessitas neste momento. E que o Espírito Santo, o Consolador, o Maestro que vai nos fazer recordar e entender a palavra, traga o consuelo que necessitas e o apoio que necessitas nesta caminhada. Nos vemos pronto. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable y no lo puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo de tu amor. Tu amor, eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy.